Eu estou de acordo com você, só que esse governo não é um progressista, esse governo já sentenciei lá atrás, é um governo conservador, que dá sequência à política econômica do ultraliberalismo com rosto filantrópico. Só isso, nada mais. No Conselho Monetário Nacional, no Banco Central, na conivência com aquele office boy dos banqueiros, e na ausência de um programa que rompa com toda essa tradição, um programa econômico, e podia romper com iniciativas estratégicas. O BNDES está completamente de mãos amarradas, sem função, e sem caixa necessário para tomar essas medidas. Se não romper com o rentismo, não tem nenhuma alternativa. Segundo, eu faria um reparo no que você diz, e certamente você estará de acordo comigo, Anderson. Não foi o latifúndio que colocou essa CPI. Foram também os banqueiros e os grandes comerciantes. A agricultura brasileira, sempre foi, desde que Marx escreveu O Capital e Kautsky a questão agrária, é um ramo da indústria. Então, a produção de tratores, de satélites, de adubos, estão todos interessados na agricultura. E, portanto, a propriedade é intocável. Mais do que isso, o domínio financeiro sobre a agricultura data dos anos 80 do século passado. E ideologicamente, você veja como a direita atua ideologicamente, e os movimentos populares não, e a esquerda liberal menos ainda, quer tocar no nervo da propriedade. A propriedade, acaso, é intocável? Não é que temos que defender o MST. Não basta defender o MST, há que colocar em questão o tema da estrutura fundiária, na cidade e no campo. Coisa que se aprofundou, ficou mais concentrada e mais centralizada nos 8 anos do governo Lula. Nós vamos ver agora o novo censo. O novo censo vai aparecer, Anderson, para o petista ingênuo, para o lulista alienado e para a esquerda liberal oportunista, como os governos, os 14 anos de governos da esquerda liberal, concentraram e centralizaram na terra, na cidade e no campo. Então, esse refúgio de defender moralmente o MST, que é um movimento respeitável, merece nosso apoio, as ocupações merecem nosso apoio, tinha que contar com uma defesa ideológica do toque à propriedade. Mas a esquerda se recusa, porque é uma esquerda bom moça, é uma boa moça, um bom mocismo, que fica ali querendo fazer justiça social nos marcos de um país que aprofundou a dependência e subdesenvolvimento e que não tem nem sequer orçamento para atender os pobres. Não tem, exceto nessa filantropia de R$600, mais 150 para cada 2 filhos nas famílias mais miseráveis do país. Isso é condenar milhões a não ter futuro. A classe trabalhadora precisa de emprego, salário. O emprego, Anderson, com carteira assinada, está baixando. Os salários estão em quedas. O salário médio está em queda. E a diferença entre o salário mínimo, o salário médio e o salário necessário do DIEESE, ele aumenta cada vez mais. O salário necessário do DIEESE hoje está em mais de R$6.500. Quem ganha isso no Brasil, Anderson? Então, o governo Lula é um governo da classe dominante, é um governo dos monopólios, das multinacionais, dos grandes fazendeiros, dos grandes comerciantes, dos banqueiros e, sobretudo, dos latifundiários. O Lula acabou de voltar dizendo numa manifestação pública que o ministro da Agricultura era o mais feliz do seu ministério. E a razão objetiva para aquele rapaz sorridente, né? Bem limpinho sempre, com aquela conversa mole, defender os latifúndios, porque a viagem à China é estratégica para o latifúndio. Mas o latifúndio não quer o Lula e despreza ele todo santo dia. Mas ele é um servil do latifúndio. E como ele não tem uma estratégia industrializante, ele não sabe o que fazer com os fazendeiros, a não ser lamber as botas daqueles que grilaram terras, assassinam os camponeses, proíbem, envenenam a mesa do brasileiro e tudo quanto.